Números capítulo 18, versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 10, versículo 9. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Nesta noite eu gostaria de falar sobre herança, pastor Marcelo. Herança, em algumas famílias, é algo muito importante. O que é herança? Herança é o repasse de uma fortuna dos pais para os filhos. Agora, por vezes, isso acaba em brigas, discórdias e até mesmo muitas disputas judiciais. Eu imagino que nessa introdução você já vai imaginando alguns acontecimentos, na televisão de disputas por causa de herança. Isso é uma herança. Mas por que eu estou falando sobre herança? Porque o povo de Israel tinha uma promessa. E a promessa era: olha, vocês vão herdar uma terra. Esta terra era a terra prometida por Deus com esta finalidade. Por isso, o povo de Israel saiu do Egito. A promessa de Deus: olha, há uma terra para vocês, e vocês vão herdar esta terra. Mas o interessante, meus irmãos, que às vezes a Bíblia nos traz em situações que a gente fica pensando: por que isso aconteceu? Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, no tempo em que as tribos de Israel estavam preparadas e alegres e contentes, esperando receber a sua herança, Deus vem com uma história diferente com uma tribo. Deus vem com uma história diferente para a tribo e a tribo de Levi. E essa tribo, Deus diz assim: olha, tribo de Levi, olha para mim, tu não terás propriedade nenhuma nesta terra. Tribo de Levi, não haverá herança para você no meio de Israel. Meus irmãos, eu imagino essa cena. Todos nós estávamos esperando por este momento, mas agora chega o Senhor e diz que a minha tribo não vai ter herança. Eu pergunto a você nesta noite: você gostaria de fazer parte da tribo de Levi? Eu falei: não, peraí, eu posso ser de outra tribo. Da tribo de Levi não, eu quero herança, eu quero terra, eu quero uma porção dessa terra. E Deus diz: não, com vocês não. Meus irmãos, qual tribo é essa que fora omitida herança? Precisamos conhecer a história de Levi, para assim entendermos qual era o propósito de Deus. Quem foi Levi, meus irmãos? Levi foi o terceiro filho de Jacó, com sua esposa Lia. É interessante que quando Levi nasceu, sua mãe Lia declarou, Gênesis 29, versículo 34, ela diz assim: meu esposo se unirá a mim desta vez, porque eu já lhe dei 3 filhos. Por isso, o nome e o significado de Levi é juntar, ou estar unido a. Ela deu o nome Levi porque disse assim: agora Jacó vai se unir a mim. Vocês já estão começando a entender o nome Levi? De uma certa forma, meus irmãos, Deus queria que essas tribos estivessem unidas a Ele somente. Assim foi dado o nome. Como um dos filhos mais velhos de Jacó, nós podemos ver também que ele trabalhava com os rebanhos do seu pai. Embora não mencionado nominalmente, possivelmente Levi estivesse unido a seus irmãos na venda de José do Egito. Quem pensa que Levi era santo, né? Não, ele estava envolvido em algumas situações difíceis, vendeu o seu irmão, ali estava Levi. Levi e Simeão, lá em Gênesis 34, diz que foi quem destruiu e acabou com toda uma cidade. Ele acabou com todo mundo. Siquém, sabe por quê? Porque um homem havia violentado a sua irmã Diná. Está lá na história. Também era Levi. Nós vemos que Levi era um dos filhos, estava envolvido com seus irmãos. Apesar disso, sua descendência teve um destaque na história. Os descendentes de Levi tornaram-se os representantes dos israelitas diante de Deus.
Os 3 filhos de Levi foram chefes de clãs. Se pudermos ver Gênesis 46, nós vemos Gerson, Coate e Merari. Quem se lembra, os coatitas, né? Eles ficavam ao redor da arca, eram levitas. Levi deu origem à tribo responsável pelo culto e adoração ao Senhor. Para ser um sacerdote, precisava pertencer à tribo de Levi. Personagens como Moisés, Arão, profeta Ezequiel, Jeremias, Zacarias, levitas. Todos eles tinham essa ascendência de Levi, era dessa tribo. Ou seja, os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Por exemplo, no templo de Salomão, os levitas eram porteiros, guardas, administradores, músicos, professores da Torá. Toda essa atividade eles realizavam. Deixa eu abrir aqui somente uma observação. Comumente, muitos músicos e aqueles que tocam, né, na igreja, cantam, eles chamam a si mesmos de levitas. Mas se nós observarmos bem, o termo levitas é bem do Antigo Testamento, é bem diferente do que aqueles que estão hoje em dia, porque levita carregava a pedra. Então, existe todo um contexto que nós queremos trazer para entender o que estava acontecendo. Voltando ao texto, por que os levitas não receberam porção na terra? Esta é a pergunta. Por que eles não fizeram isso? É certo que nós vemos nesses 2 textos que diz assim, é dito que o Senhor era a porção deles, ou seja, o Senhor mesmo diz, eu sou a vossa porção. Mas, olha para mim, o que isso significa? Para quem não conhecia Deus, isto era o suficiente? Deus fala assim, olha, você não precisa de porção nenhuma, você não precisa de herança, eu sou a sua herança. O que você diria? Será que para você era suficiente a palavra de Deus dessa forma? Eu quero, meus irmãos, a palavra de Deus vem nos confrontar. A palavra de Deus nos confronta. Primeira pergunta é, você gostaria de fazer parte desta tribo? E depois, se você fizesse parte dessa tribo, você acharia suficiente a palavra de Deus? Olha, eu sou o suficiente para você. E você, eu quero uma terra. Já viu gente assim? O Senhor tem tantas promessas, mas a gente diz, eu quero um pedaço que é meu, Senhor. É interessante nós vermos isso. Talvez eles pudessem dizer assim, olha, Senhor, nós trabalhamos mais para o Senhor do que os outros, nós cuidamos do templo, nós cuidamos de todas as coisas relacionadas no deserto, o tabernáculo era nós que cuidávamos, era difícil, era madeira, era pesada, Senhor, nós fizemos isso e por isso nós deveríamos receber as melhores terras, Senhor. Eles não poderiam falar isso, eles não poderiam reivindicar, mas não foi bem assim. Deus disse, vocês não têm herança. A pergunta é, por que Deus agiu desta forma? Em primeiro lugar, meus irmãos, para entendermos o porquê, primeiro precisamos definir o propósito para assim delimitarmos os benefícios. Se nós não entendermos o propósito, nós nunca vamos avaliar os benefícios. Todo cristão precisa ter um propósito. Se a sua vida não tem um propósito, meu irmão, então você está perdido. É necessário que tenhamos um propósito, e há um propósito porque Deus fez isso. E por isso, voltando para o texto que nós lemos, um versículo anterior, o texto que mais responde o propósito desta atitude da parte de Deus está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Aí nós podemos encontrar o propósito. Qual foi o propósito dele, de Deus ter falado isso para eles? O propósito, meus irmãos, segundo Deuteronômio capítulo 10, versículo 8, diz assim: o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar em seu nome até o dia de hoje. Aqui está dizendo que o Senhor separou. O verbo separar quer dizer cortar, dividir, fazer distinção, diferenciar dos demais, ser colocado ao lado. O Senhor separou, meus irmãos, esta tribo porque havia um propósito, e propósitos bem definidos. O primeiro propósito, segundo esse texto que nós lemos do versículo 8, diz, era o levar a arca da aliança. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus.
E levar, meus irmãos, é carregar, aguentar, suportar, é trabalho braçal. Quem diz que conduzir uma igreja é algo fácil, é algo braçal? Quem diz que ser cristão é fácil? Não, é algo braçal. Era isso que eles tinham que levar. Ninguém teria essa grande responsabilidade, esse imenso privilégio. Nem mesmo animais poderiam fazer isso. Se lembra do incidente que aconteceu? Segundo Samuel capítulo 6, Uzá tentou tocar lá na arca do Senhor, porque estava sendo carregada por bois. Morreu na hora. Era uma atividade exclusiva de quem? De levitas. Conduzir a obra do Senhor. E é interessante, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, Davi disse: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus. Meus irmãos, essa era uma grande responsabilidade que deveria causar um grande temor. Amém? Para nós entendermos o que significa levar a arca do Senhor, alguém aqui já pegou uma criança recém-nascida no colo? Como que é frágil e como que você fica assim, né, tentando segurar, é algo precioso. Ninguém segura uma criança de qualquer jeito. Agora imagina a arca do Senhor, símbolo da presença de Deus. Deus separou os levitas com este propósito. Amém? Meus irmãos, há algo que era necessário ser feito. Em segundo lugar, meus irmãos, não era somente para levar a arca da aliança, mas era para estar diante do Senhor. Isso significa consagração. Estar diante do Senhor é tomar posição, é permanecer, é parar de fugir, é resistir, é estar firme. Tem gente que diz assim: olha, eu quero estar diante do Senhor, mas de vez em quando corre. É muito bom conversar com Deus no jardim do Éden, mas Adão, quando pecou, ele correu e se escondeu. E tem muita gente com a síndrome de Adão, correndo e se escondendo. Não, Deus, hoje eu quero te ver, mas tem dias, Senhor, eu não quero que o Senhor me veja não. Aqui, meus irmãos, estar diante do Senhor é consagração diária. Os sacerdotes deveriam sempre manter a vigilância e a consagração, pois estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Quem já ficou, ou quem já temeu diante de uma grande autoridade? Quem já aconteceu isso? E eu vejo o pastor de vez em quando falar sobre os militares, né? Pastor Márcio. E de vez em quando chega uma autoridade, você tem que manter a postura, não é de qualquer jeito. Estar diante do Senhor não é de qualquer jeito. Quem disse que você só está diante do Senhor aqui na igreja? Na sua casa você está diante do Senhor. Era para estar continuamente diante do Senhor em consagração. Esse era o propósito. Deus separou a tribo de Levi para que estivesse diante do Senhor. Amém. Em terceiro lugar, ainda diz, nesse mesmo versículo, que era para eles servirem. É interessante, servir é edificar o outro, é para abençoar o outro, é um verbo de ação intensiva, é estar a serviço do outro integralmente. Sabe o que isso significa? Quem já criou um filho sabe o que isso quer dizer. Quem tem um filho pequeno dentro de casa sabe que você fica ali 24 horas, né? Você dorme, mas está ouvindo. Se está chorando, né? É um trabalho diário, e é isso que Deus quer, servir continuamente, estar sempre pronto ao serviço. Deus queria que eles estivessem prontos para servir. Agora acompanhe comigo, meus irmãos, quando nós vamos no original, e é interessante que esses dias, observando as palavras no original, e essa palavra servir, a palavra servir ainda é a raiz de uma outra palavra, e essa outra palavra é alabastro. Alabastro. É interessante isso. Alabastro é um mineral que na antiguidade era um tipo de cerâmica usada para armazenar óleos e perfumes. Esse era o alabastro. Era um frasco que possuía um gargalo comprido. Eu gostaria de mostrar uma foto aqui, mas não podemos fazer isso. No qual, para utilizar o seu conteúdo, era necessário romper o gargalo. Esse era o alabastro. E o que isso nos lembra? Isso nos lembra, meus irmãos, a história de Maria que ungiu os pés de Jesus.
E quando ela ungiu os pés de Jesus, lá em João capítulo 12, versículo 3, conta essa história. Ela foi recriminada por Judas, que disse: olha, isso aí é muito precioso, isso é muito caro, por que você não pega isso, vende e dá o dinheiro para os pobres? Olha Judas, impedindo alguém de servir, meus irmãos. Ela queria servir, e Judas, discípulo do Senhor, disse: não faça isso não. Quantas vezes, né, pastor, tem pessoas querendo servir e tem o outro impedindo do seu serviço. Aqui esta mulher, ela diz: olha, eu vou servir ao Senhor com o que eu tenho. E quando ela pegou aquele vaso, ela quebrou o gargalo e não tinha jeito. Era simplesmente jogar e pegar todo aquele perfume e pôr aos pés do Senhor. E o versículo 12, o versículo 3 do João capítulo 12 diz assim: e o perfume encheu toda a casa. Meu irmão, quando você começar a entender o sentido de servir, toda a casa vai ser perfumada, todas as pessoas vão ser abençoadas. Foi isso que aconteceu. Essa é a essência do servir, é dar-se integralmente, totalmente. Aquele vaso não tinha como ela fechar e dizer assim: eu vou usar outras vezes. Hoje nós compramos perfume, a gente usa um pouquinho, depois perfume caro, né? A gente usa um pouquinho, depois usa mais. Não, aquilo ali ela teve que usar tudo que ela tinha, não tinha como retornar. Para esse serviço teve que romper com o gargalo e depois não tinha mais volta. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para essa tribo? Ou você serve para servir ou não serve mais para nada. Você está entendendo? Ou você serve para servir ou você não serve mais para nada. Porque você está vivo ainda. Tribo de Levi, vocês precisam me servir integralmente. Amém. E ainda, meus irmãos, em quarto lugar aqui, o propósito era para que eles pudessem abençoar no nome de Deus. Abençoar é um verbo de ação intensiva, é ministrar bênçãos como representante de Deus. Deus utilizou os levitas para servirem de bênção para Israel. Moisés, Arão, os profetas, pessoas abençoadoras. Esta geração precisa de pessoas abençoadoras em nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Os levitas tinham a necessidade de abençoar. Você se considera um abençoador, meus irmãos, ou um retentor de bênçãos? Eu creio, meus irmãos, que o grande desafio é nós abençoarmos pessoas. Quanto mais nós abençoamos pessoas, em nome de Deus, mais nós somos abençoados. Amém? Agora, verificando o propósito, qual o resultado da obediência dos levitas para com Deus? Senhor, existe um propósito? Existe. Qual o propósito? Vocês têm que me obedecer, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Ótimo. E depois de nós obedecermos, nós vamos possuir herança na terra. E o que o Senhor disse? Não. Senhor, mas nós te obedecemos. A palavra de Deus, meus irmãos, nos confronta. E aqui, meus irmãos, apesar disso tudo, eles não tiveram herança na terra. Aí você olha para mim, você pensa comigo e diz assim: mas será que isso não é injusto? Eles fizeram isso tudo para Deus e ainda não tiveram terra como herança, isso não é injusto? Meus irmãos, se nós olharmos com a cosmovisão terrena, nós jamais vamos entender a perspectiva da cosmovisão do reino, porque a cosmovisão do reino é muito diferente do que é terrena. Se nós pensarmos humanamente falando, diz: olha, eu precisava de uma terra, eu sou levita, eu quero uma terra. Mas na perspectiva de Deus, Ele falou: vocês não precisam de terra. Como assim, Senhor? Acompanhe comigo. Se nós fizermos um balanço, chegamos à conclusão, queridos irmãos, que os levitas foram os que melhor herdaram. Como assim, pastor? Acompanhe comigo. Na Escritura é dito que começaram a receber de Deus tudo de bom e do melhor.
Se você for em Êxodo capítulo 23, versículo 19, a ordem de Deus para todas as tribos de Israel era: das primícias dos frutos da terra trarás a casa do Senhor. Amém? Então todas as outras tribos tinham que trazer para a casa do Senhor o quê? Das primícias da terra. Então o que é que tinha na mesa dos levitas? Comida boa. Vocês estão entendendo? Era a primícia, meu irmão. Deus era aquele que estaria provendo tudo de bom para esta tribo, o melhor da terra. Ele desfrutava, os levitas, meus irmãos, dos atributos de Deus, e os benefícios eram enormes. Ou seja, apesar de haver um propósito, agora, entendendo o propósito, nós podemos observar os benefícios, eles eram enormes, eram grandes, porque apesar de não terem terras, eles estavam mais próximo do dono da terra, o Senhor Deus que tem todas as coisas. Por exemplo, há atributos de Deus, aonde eles caminhavam muito próximo, havia o Jeová Jiré, o Senhor proverá. Isso quer dizer que todos os dias havia suprimentos das suas necessidades, todo dia tinha algo novo, e quando chegava em casa dizia assim: quem trouxe? Foi Jeová. Quem é que deu? Foi Jeová. O Senhor proverá, meus irmãos. Eles não tinham terra, mas tinham Deus proverá. Eles tinham Jeová Nissi. Jeová Nissi é o Senhor, é a minha bandeira. E bandeira é proteção, é defesa, meu irmão, é o que nós precisamos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Romanos capítulo 8, a proteção de Deus, Jeová Nissi. Eles tinham Jeová Shalom, o Senhor é paz. A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. De que adianta você ter terra e não ter paz? Eles estavam próximo daquele que traz a paz, Jeová Shalom. Tantas pessoas procurando paz, e os levitas estavam ali com esta paz. Eles tinham Jeová Samar. Jeová Shammah é o Senhor está ali. Hebreus 13, versículo 5 diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tem pessoas que têm terra, mas se sentem abandonadas, posses, mas não tem nada, porque o que ele tem vai ser jogado ao léu. Meus irmãos, se olharmos na perspectiva do reino, quem precisaria de terras, gado, bens, se tinha algo superior? Amém? Que a palavra de Deus venha encher o seu coração com esta verdade. Os levitas tinham a pérola de grande valor. Se nós formos olhar Mateus capítulo 13, versículo 34, conta a história de um homem que de repente encontrou num campo uma pérola de grande valor. O que ele fez? Ele saiu correndo e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, porque sabia que naquele campo tinha uma pedra de grande valor, que era o suficiente para a vida toda dele. Aquele homem, ele desistiu de tudo que ele tinha por aquela pérola. Meus irmãos, será que você teria coragem de desistir tudo que você tem por causa dessa pérola que é o Senhor, o nosso Deus? Aqui nós vemos, meus irmãos, que assim é o reino dos céus. A pergunta é: o que isso tem a ver comigo, pastor? Quando nós olhamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós não temos, como no Antigo Testamento, aquela tribo de levita, mas Deus tem levantado um povo com o mesmo propósito. Esse povo tem a ver com você e comigo. Amém? Meu irmão, você é esta pessoa aqui que a palavra de Deus diz. Se somos levitas, meus irmãos, por que buscamos tantas coisas terrenas e esquecemos das coisas celestiais?
Porque nos preocupamos tanto com as coisas e esquecemos, meus irmãos, do reino de Deus, daquele a quem servimos, de que tem nos dado tantas coisas em Cristo Jesus. Esta é a verdade, meus irmãos. Na palavra de Deus há por volta de 36 mil promessas, que constituem um patrimônio riquíssimo e inigualável. Promessas para o povo de Deus. Alguém pode investir seu dinheiro em ações, as ações da bolsa caem, as moedas dos países não são seguras, mas as promessas de Deus permanecem como? Eternas e infalíveis. Somos um povo abençoado por Deus, meus irmãos. Somos um povo em quem Deus tem nos dado muitas bênçãos. Amém. Aí talvez você diga assim: pastor, mas esse discurso aí é muito céu, pastor, a gente está na terra. Meu irmão, Deus não mudou, as promessas do Senhor continuam na sua vida, na vida da sua igreja, é para hoje, meus irmãos. Talvez você diga assim: olha, eu não posso deixar casa, eu não posso deixar irmãos, eu não posso deixar a mãe, eu não posso deixar o pai, eu não posso deixar os filhos, eu não posso deixar os campos, porque eu estou vivendo, pastor, como é que eu vou viver? Eu sei, tudo bem, eu sou levita, mas eu preciso de terra, pastor, eu preciso de dinheiro, pastor. Meu irmão, você precisa, em primeiro lugar, do Senhor. Buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O problema já é que a gente não busca o Senhor, e eu fico feliz de ver o já buscando ao Senhor continuamente, o Senhor, irmãos, buscando a Deus continuamente. Se nós olharmos a palavra de Deus, em Marcos capítulo 10, versículo 29, diz assim: o próprio Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado o quê? Olhe comigo: casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Meu irmão, eu queria que, se você pudesse, anote na sua mente, se você não está com a sua Bíblia aberta, esse texto, Marcos capítulo 10, versículo 29, porque esse versículo é um desafio para nós. Deixado casa, irmãos, e a palavra deixar, meus irmãos, não é abandonar. Deixar aqui é levar em consideração mais, está entendendo? Alguém que tenha levado mais em consideração a sua casa, mais em consideração os seus irmãos, as suas irmãs, ou a mãe, ou o pai e os filhos, campos por amor de mim. Meus irmãos, nós não podemos considerar nada do que nós temos aqui mais do que o Senhor. Amém. É isso que a palavra de Deus, meus irmãos, nos fortalece, nos leva a entendermos como que o reino funciona. Por isso nós somos muito abençoados e ricos em Deus. Temos riquezas em Deus, porque o Senhor tem dado para a sua igreja. Amém. Quero que você fique em pé. Quero que você pense sobre isso. Quando nós olhamos a tribo de Israel, a tribo de Levi, esses irmãos da tribo de Levi, o Senhor disse: não terás herança, porque eu sou a tua porção.